sofrimento. Eu acho que existem formas muito distintas da gente sofrer. E a nossa sociedade, no geral, ela só enxerga um tipo de sofrimento. Que é aquele sofrimento que está ligado à tristeza, né? Quando a gente fala assim, nossa, o fulano está sofrendo. Normalmente, essa associação está ligada a um sentimento de perda, um sentimento de tristeza que vem, né, ligado a essa perda. E eu acho que muitas vezes a gente não consegue perceber que as pessoas têm formas diferentes de sofrer. E o sofrimento se manifesta nas pessoas de forma diferente também. E o fato da gente olhar sempre para essa questão da tristeza só, parece que então, se você não está triste, você não está sofrendo. E você não consegue perceber que existem outros sinais muito, muito fortes de que existe um sofrimento muito grande acontecendo ali. Então, juntei, né, 3 pessoas aqui de centros de inteligência diferentes, que é um assunto que a gente vem discutindo muito fortemente. A gente vai soltar uma série de materiais depois na sequência em relação a centros de inteligência. Mas basicamente falando, a gente tem pessoas que operam muito mais na cabeça, né? São os mentais dominantes e que formam cenários e que compreendem o mundo como se só existisse essa lente, né? Que é a lente da lógica. A gente tem os emocionais dominantes, que são as pessoas que operam a partir do coração, então é como se o filtro do mundo e até essa noção se eu devo ou se eu não devo fazer, partisse do que meu coração está me dizendo, para onde ele está me guiando. São pessoas que operam mais por aí. E a gente tem os motores, né? Que é o centro físico, é o centro do corpo, que tem uma inteligência mais ligada às vísceras, à barriga, né? E que operam muito através dessa coisa mais intuitiva, de eu não sei como eu sei, mas eu sei que é isso que tem que ser feito. 5 sentidos operam de uma forma muito rápida e simplesmente a intuição opera, né, na tomada de decisão. Rapidinho para a gente falar um pouquinho sobre o centro. E a Lise, que está aqui com a gente, a Lise se identifica com um tipo do centro emocional, certo, Li? Certo. Então eu queria ouvir de você, Li, como que você vê o sofrimento, né? O que é o sofrimento e como esse sofrimento se manifesta em você, sendo você alguém que representa aí o centro emocional, para a gente entender as diferentes formas de sofrer. Eu acredito que, para mim, é uma dificuldade grande para tomar decisões, para saber aquilo que você precisa fazer ou deve fazer. A gente acaba pensando muito em como a outra pessoa, o que vai acontecer. Então, eu vejo por mim como um sofrimento grande saber a decisão que eu tenho que tomar, o que eu tenho que fazer, qual é a ação que eu tenho que ter. Eu fico muito apegada ao que está acontecendo e eu não sei o que eu tenho que fazer, o que seria melhor. Isso, para mim, gera muito sofrimento, né? E, às vezes, eu acabo, tipo assim, não querendo pensar em nada, não querendo olhar para nada, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer porque eu estou olhando como que vai ser se eu fizer isso para aquela pessoa, como que as pessoas vão reagir se eu fizer isso, o que seria melhor, como que eu estaria melhor. Então, para mim, eu acho que o sofrimento é não saber tomar a decisão, não saber aquilo que eu preciso fazer, que tem muita coisa envolvida. Não é lógico, não é óbvio, né? Para mim, acho que o sofrimento grande, assim, até no momento, é esse. E esse sofrimento, ele atinge mais o quê? A cabeça, o coração, o corpo? Onde que ele se manifesta em você? É um sentimento muito de querer ficar quietinha, de não querer, muito de introspecção, assim, eu não quero falar, eu quero ficar no meu mundo, assim, eu não quero me relacionar porque eu quero entender aquilo que está acontecendo aqui dentro, então, tipo, até para daqui a pouco não decepcionar ninguém ou não, é aquela introspecção, aquela coisa de que eu quero ficar sozinha porque eu não sei, então, eu fico triste sozinha. Então tem tristeza. Tem, tem. O sofrimento está relacionado a se sentir triste. Vem Isso, quando você sofre. sim, sim.
Eu vejo muito, tipo, aí eu me sinto, vamos supor, eu não sei se é essa palavra, mas incapaz. Incapaz de tomar a decisão que eu preciso. Tô triste, eu não sei, eu me sinto incapaz e aquilo fica naquele ciclo. E eu percebo, Li, que dentro dessa operação do centro emocional, né, é onde a gente mais consegue qualificar o que chamamos de sofrimento. Quando a gente vê uma pessoa que a gente fala assim, ah, a pessoa está sofrendo, normalmente está relacionado a eu ver alguém triste. Triste. Então é como se o sofrimento ele tivesse uma qualificação única emocional. Dá um sentimento de tristeza, a pessoa aí ela, né, por uma situação A, B ou C, mas a pessoa ela se sente triste, então ela sofre em relação àquela situação, pelo sentimento, pela emoção de tristeza que toma conta dela. E aí eu vejo de fora e eu falo assim, poxa, a Lizzie não tá bem, hoje ela tá triste. Ai, minha amiga tá sofrendo porque ela perdeu, né, o pai ou a mãe, então ela tá triste. A gente associa muito o sofrimento à tristeza, né? E esse é um tipo de sofrimento que, obviamente, que todo mundo tem, mas a gente percebe que é um sofrimento que ele é bem muito mais comum e muito mais cotidiano, sem a gente precisar de grandes eventos, para quem é emocional dominante. Então, o sofrimento ele opera assim. Aí, óbvio que se eu perdi uma mãe, eu perdi um pai, né, de certa maneira, todo mundo tem esse sofrimento ligado à dor. Mas para quem é emocional dominante, a gente percebe que esse sofrimento ligado à tristeza, ligado à perda, é nas pequenas coisas, né? Uhum. Não é nos grandes eventos, né? E aí a gente reconhece o sofrimento a partir disso. Eu estou sofrendo, porque eu não tô bem hoje. E isso é o que é onde a gente mais qualifica, né, o É sofrimento. bastante, é bastante intenso a sensação que tem é que, tipo, eu não queria dar bola para algumas coisas que eu dou bola e que eu sinto com tanta intensidade e acabam me impedindo de agir ou de fazer algumas coisas. Fazer qualquer coisa. Só leva à introspecção e ali você fica, né? Isso. E Bia, você como representante de um mental dominante, como que você vê o sofrimento? Ou como que o sofrimento acontece com você? Explica um pouquinho como que são os seus processos internos. Para mim, tem a ver, eu sofro muito por ansiedade, pensando em tudo que eu tenho que fazer. Então, eu já acordo, eu falo que eu não sei se eu abri o olho primeiro ou se eu pensei primeiro, porque a hora que eu levanto, eu já tô com mil coisas na cabeça do que tem que fazer, e são coisas assim, às vezes pequenas, que nem tem que ir pra natação com a Iris, eu já tô pensando assim, a gente tem que escovar o dente, tem que fazer xixi, tem que colocar a roupa, tem que fazer a mala, tem que pegar as coisas, eu não posso esquecer que tem que levar uma banana para ela comer depois, tem que fazer. E aí, isso, ó, sabe, tem vezes que minha cabeça tá assim, meu marido pergunta alguma coisa para mim, e eu tô, né, com esses pensamentos a mil por hora. Aí ele pergunta alguma coisa para mim, eu dou essa respirada fundo, ele acha que eu tô brava com ele. Ele fala assim: por que você tá brava com isso que eu perguntei? Não, calma, é que tem tanta coisa acontecendo que eu preciso dar uma respirada. E a sensação é essa, tipo, é tanta coisa, você não vai dar conta. Eu passo pela casa, tem um monte de coisa jogada, tem que pegar as coisas, tem que fazer o almoço, tem que isso causa essa falta de ar, que é um sofrimento mesmo. Para mim é difícil e ver como que o que a Lizzie falou é muito diferente do que eu estou falando e como que talvez as pessoas não consigam realmente entender o quanto que isso é, é um sofrimento também. Onde que isso te prejudica, Bia? Onde isso causa sofrimento em outras áreas da sua vida? Que prejuízos traz? A Lizzie trouxe essa questão, né, do eu não consigo fazer nada, eu fico triste com aquilo e né, ali eu fico. Para você, onde que traz prejuízo? Ó, um prejuízo que traz para mim no físico é toque mesmo, né? Que nem eu fico ansiosa, então eu começo a tirar a pele da boca, né? Ou comer unha, então tem essa parte, né, do físico também. Nos relacionamentos eu acho que também prejudica, porque é, quando eu vou falar o que eu estou pensando de algum planejamento que tem tanta coisa ali, né, que traz
tanta bagunça a hora que eu começo a falar o que eu estou pensando, que também causa um estresse quando tem que planejar alguma coisa junto com o meu marido, ou que eu tenho que fazer alguma coisa com a Iris, né? Então eu acho que também causa um desgaste assim nos relacionamentos, sabe? Porque você tá com a cabeça lá na frente, a pessoa só tá querendo resolver um problema ali agora e você cria 1 milhão de outros problemas relacionados com aquele problema que a pessoa não viu, né? E que talvez nem exista, né? Mas você cria um monte de coisa, então isso Ou também cansa. talvez 1 milhão de outras saídas para aquele problema que está acontecendo, e só de saber que tem 1 milhão de portas diferentes, que você já não consegue abrir nenhuma delas, né? Já fica É, com ansiedade da quantidade de portas que poderiam ser abertas, dado aquela situação que existe. e aí vem a mesma dificuldade que ela tem de tomada de decisão. Fica muito difícil tomar a decisão quando tem 1 milhão de coisas e você vê 1 milhão de cenários possíveis diferentes para cada tomada de decisão pequena, coisas pequenas mesmo. Ninguém está falando assim, preciso pensar se eu vou casar. Não. Eu vou comprar um imóvel ou fazer um investimento X. A gente É tipo assim, precisa ir na casa da minha mãe, mas a gente precisa passar no Oba antes, mas também faltou passar na farmácia. Mas vai passar no Oba primeiro, mas aí depois passa na farmácia. Se comprar alguma coisa que é fruta, vai estragar no carro. Então, vamos passar no Oba depois que a gente sair da casa da minha mãe, mas depois a gente vai estar cansado também, né? Nossa, daí vai passar, vai parar, vai descer com a Iris. Vamos aproveitar que a gente tá indo buscar a Iris, ela não tá com a gente. Então é uma coisa assim, não para, daí você não consegue tomar decisão. Aí meu marido fala, e aí, o que a gente vai fazer? Eu falo, não sei. E é uma coisa tão simples, tipo assim, vamos pegar o carrinho e para. Assim. Eu adoro gente, justamente por isso. Né? Como é diferente, e a gente até estava conversando um pouquinho antes, né? Estava conversando com a Liz um pouquinho antes, falando sobre isso, que, cara, evento privado é o que acontece dentro de você, ninguém sabe. E não tem por que você supor que o que está acontecendo com a outra pessoa é diferente do que acontece com você. Porque a única realidade que você tem acesso é a tua, né? E quando você começa a entender que existem outras realidades, olha que interessante como acontece diferente com as pessoas, quanta possibilidade abre para você entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas funcionam de outro jeito, né? Também entender que talvez em alguns pedacinhos do que vocês estão falando, em outra medida, também acontece comigo. E onde acontece comigo. E aí, para a gente finalizar, falando um pouquinho do centro motor, né, que é um centro com o qual eu me identifico, e é esse centro do fazer, a dificuldade de tomar decisão, vou ser sincera, não realiza. Não, talvez a dificuldade seja de depois pesar as consequências das decisões que foram tomadas de uma forma muito rápida e sem serem pesadas. Eu quero dizer com isso, muitas vezes está longe de ser a melhor decisão, está longe de ser a melhor ação que poderia ser tomada. E aí tem toda uma culpa, tem todo um martírio, né? Tem toda uma questão que fica por trás, né? De que o feito é melhor do que perfeito para quem? Porque no fundo você gostaria que aquela coisa de ímpeto tivesse sido o melhor do mundo, e muitas vezes não é. E quem é do centro motor vive muito focado no presente, né? No aqui, no agora, no que está acontecendo agora. Então, primeiro que essa noção da consequência muito futura, ou pegando o que a Bia está falando, essas interconexões, né, que uma coisa leva a outra, não é tão clara para quem está muito focada no que tem que fazer agora, né? E aí o que eu percebo? Que eu sofro muito pelas coisas não saírem do jeito que elas deveriam sair, nessa concepção muito rápida que eu tive, depois ter que lidar com isso, né? De como que você conserta coisas que ou porque os outros não fizeram do jeito que deveria ser feito, ou mesmo porque você não fez, ou porque não era a melhor decisão, mas ela já foi tomada. E eu percebo que isso se reverte muito. Meu maior sofrimento ele é físico. Não é um sofrimento de se remoer na cabeça ou de se remoer no coração, mas na hora o que acontece é que assim, o meu corpo ele começa a entrar em rigidez total. É ombro, é pescoço, é mandíbula,
eu tive uma série de problemas, todos do lado esquerdo do meu rosto. Então, eu já tive neuralgia do trigêmeo, já tive alguns problemas sérios de eu não perceber, por exemplo, que eu estava fazendo tanta força que eu estava quase quebrando dente, de tanto que você entra em tensão. Eu percebo que isso colapsa tanto que aí eu não preciso dizer para vocês que eu não consigo partir para ação como eu deveria partir para ação, porque o meu corpo está entrando em sofrimento e aí ele desliga. Então, a saída é como se ele me colocasse para hibernar, para ver se eu consigo voltar. Então, não tem tristeza, tem uma raiva gigantesca, que até certos momentos da minha vida eu não entendia que, na verdade, isso era um sofrimento. E eu estou causando toda essa raiva, né, que fica aqui, causa mal para os outros, mas acima de qualquer outra coisa, da forma como eu expresso ela inadequadamente, ela causa muito mal para mim. O meu corpo sente. Então, hoje, quando eu começo a enrijecer as coisas, eu começo a perceber que tem alguma coisa, tem um sofrimento aí que está acontecendo que não vai me fazer deitar na cama para chorar, que não vai me fazer ficar acordado pensando nas mil possibilidades, mas que provavelmente vai me desligar e vai me impedir de fazer qualquer outra coisa. Então, são diferentes formas de sofrer, né? E eu acho que esse assunto a gente precisa trazer muita luz e dar muita clareza a ele, porque, de novo, a nossa sociedade ela só entende que tem uma forma de sofrer, que é a forma de sofrer mais ligada ao centro emocional, que está ligada à tristeza, né? E às vezes a gente não reconhece os sinais na gente, e os outros banalizam os sinais que estão acontecendo porque não tem a ver com o sofrimento. Mas, tá fazendo, não tá chorando, não tá na cama, então tá bem. Sem desmerecer de forma alguma o sofrimento emocional, porque ele existe, ele é real e isso não tem nem questionamento. Eu acho que a luz da discussão são as outras formas onde as pessoas também sofrem e que, primeiro, que não se fala muito sobre isso e a própria pessoa não respeita os limites que ela tem por ela não identificar esses sinais que também fazem parte aí de um rol de sofrimento muito grande.